trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 309. Um idiota que não pode distinguir o bem do mal. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Bowman naturalmente reconhecia Rini. Na verdade, o assunto referente aos touros lutadores e os touros hercúleos era inteiramente o trabalho dos dois. Bowman também sabia que Rini já tinha sido derrotado, mas o que ele não esperava era ver Rini nessa situação. Desta vez, Rini não era seu companheiro, mas sim, um morto-vivo ressuscitado. Quanto a Lindsay Becker, ele não estava familiarizado com ele, mas quando ele olhou para as vestes de Lindsay Becker, ele soube que ele era da Igreja Radiante. Bowman não entendeu como Zalrai conseguiu transformar um mago branco em um morto-vivo. Zalrai viu a aparência de Bowman. Ele sorriu fracamente. Vocês dois, digam olá para o Sr. Bowman. Você e ele costumavam estar do mesmo lado, mas acho que ele logo será como você. Todos os presentes na tenda entenderam o que as palavras de Zalrai significavam. O admirável rei do oeste também descobriu que Zalrai era inesperadamente um mago negro. Pensando que Zalrai era um mago negro, o admirável rei do oeste sentiu muito medo e tensão ao pensar que ele bebeu uma taça de vinho de um mago negro. O admirável rei do oeste sentiu que este foi o seu maior erro em toda a sua vida. Rini olhou para os olhos de Bowman, e calmamente disse: Olá, Bowman, eu não achei que você realmente permanecesse. Rini era um morto-vivo superior, em adição ao fato de ter se tornado um morto-vivo e ter uma lealdade por Zalrai, ele também era capaz de ter seus próprios pensamentos. Bowman não estava convencido, ele ignorou Rini e se virou para Zalrai. Não há necessidade dessa atuação, ele não possui a capacidade de pensar, um demônio como você tomou o controle de sua mente para possuir pensamentos malignos, você não pode me enganar. Zalrai sorriu e respondeu: Eu não consigo controlar sua mente, ele tem seus próprios pensamentos e sabe sobre todas as conversas que teve entre você e ele antes. Você pode perguntar para ele se você não acredita em mim. Se ele souber qual a cor de sua roupa de baixo, que você usou antes, ele certamente ainda vai se lembrar. Wales não conseguiu se conter e riu. Zalrai apenas sorriu e olhou para Bowman. Você também conhece esse cavalheiro? Ele se referiu a Lindsay Becker. Bowman balançou a cabeça e respondeu: Não sei, talvez você apenas encontrou um hobby branco e colocou em algum morto-vivo aleatório para fingir ser um bispo. Zalrai sorriu fracamente e disse: Ele também não é uma figura pequena, ele se chama Lindsay Becker. Você pode não ter ouvido falar de seu nome, mas você talvez tenha ouvido falar sobre seu pai, Rooney Becker, um arcebispo da Igreja Radiante. Este é o filho de Rooney Becker, Lindsay Becker. Bowman parou por um momento. É claro que ele sabia sobre Rooney Becker. Na verdade, não tinha ninguém na Igreja Radiante que não ouviu falar de seu nome. Além do Papa, ele era o arcebispo vestido de vermelho mais influente. Se você não conhece essa pessoa, então você não precisa pertencer na Igreja Radiante. Zalrai olhou para a expressão de Bowman. Ele não pôde deixar de se divertir. Então? Você já ouviu seu nome? Antes do domínio humano, Lindsay queria me atacar, mas eu só posso pedir desculpas porque ele falhou, então ele se transformou nisso. Então, você acha que seu Deus pode fazer alguma coisa comigo? Nem pense nisso. E agora você usa veneno? Haha, risível demais. Você acha que como um touro hercúleo, você é um órfão apenas porque eles disseram que você é um órfão? Eu tenho certeza que a Igreja Radiante ao invés disso te sequestrou. Você acha que um homem-fera pode apenas se juntar ao círculo interno da Igreja Radiante? Muito estúpido, você está claramente sofrendo lavagem cerebral pela religião. Eu realmente o elogio, por ser um idiota que não consegue distinguir o bom do mal. Wales e o admirável rei do oeste não sabiam que o status de procurado de Zalrai no domínio humano tinha algo a ver com a Igreja Radiante, especialmente Wales. Zalrai apenas tinha dito que seu nome não poderia ser exposto quando estivesse dentro de territórios humanos. Parece que o que ele disse estava correto.
Embora Wales e o admirável Rei do Oeste não pudessem ser considerados membros de alto nível dentro da raça de homens-fera, não seria um problema classificá-los como nível intermediário. Portanto, eles estavam a par de algumas informações sobre a influência da Igreja Radiante entre os humanos. Vendo que Zalhai tinha transformado o filho do arcebispo vestido de vermelho num morto-vivo, eles entenderam o porquê ele não podia permanecer dentro do domínio humano. Zalhai olhou para o rosto corado de Bulma. Não era que Bulma estivesse envergonhado, ao invés disso, ele estava zangado. Como Zalhai disse, ele já tinha sofrido uma lavagem cerebral a ponto de ser incapaz de distinguir entre o bem e o mal, então como ele poderia acreditar nas palavras de Zalhai? Em sua mente, Zalhai era o diabo, e um diabo naturalmente não diria coisas boas sobre o Deus radiante. Zalhai olhou para Bulma e disse: parece que você ainda não está convencido quando eu disse que você não pode distinguir o bem do mal, então eu irei perguntar para você. Quando a Igreja Radiante mandou você para a pradaria para lidar com a tribo do touro hercúleo, você certamente observou os touros hercúleos. Além disso, desde que eles não mandaram você começar imediatamente os seus planos, então você certamente viveu junto com os touros hercúleos, depois fez seus planos lentamente. Você viu os touros hercúleos tratar injustamente outros homens-fera com cabeça de touro? Você viu os touros hercúleos serem do tipo de tribo que de todo o coração exterminaria alguma raça? Mesmo se você sofresse uma lavagem cerebral pela Igreja Radiante, você certamente ainda teria alguma habilidade de pensar por si mesmo? Ou você já se tornou uma marionete? As palavras de Zalhai eram como uma lâmina afiada que apunhalou diretamente o coração de Bulma. Realmente, Bulma esteve na pradaria já há algum tempo, e ele também tinha desenvolvido algumas suspeitas da visão da Igreja Radiante na pradaria. No entanto, depois de alguns anos de lavagem cerebral, ele já tinha adquirido o estilo de receber ordens sem fazer perguntas. Portanto, embora a raça de homem-fera fosse diferente do que ele tinha ouvido, ele ainda valorizou os comandos da Igreja. Ouvir o que Zalhai disse trouxe à tona as dúvidas que ele tinha escondido nas profundezas de seu coração. Consequentemente, ele ficou ainda mais irritado. Irritado com Zalhai e com ele mesmo. Ele se odiou por duvidar do que a Igreja havia dito, ele apenas se tornou o que ele era hoje por causa da Igreja, mas agora ele realmente tinha escutado o inimigo e trouxe dúvidas para o seu coração. Ele sentiu que ele tinha traído a Igreja. Naturalmente ele acabou se sentindo muito enraivecido. Contudo, ele não pode se vingar pessoalmente. Ele foi criado por humanos, portanto ele não podia usar as técnicas da alma, ki de batalha, nem magia. Nesta reunião, ele poderia apenas usar veneno. Então, agora, ele não poderia tomar medidas contra Zalhai. Ele poderia apenas envenená-lo, mas parece que seus venenos não estavam no mesmo nível. Zalhai não se importava com o que Bulma estava pensando, ele achou que um homem que sofreu lavagem cerebral como Bulma não valia a pena matar pessoalmente, então ele se virou para o admirável Rei do Oeste e disse: Admirável Rei do Oeste, você realmente pensou que seu veneno pode lidar comigo e com meu irmão? Eu estava sendo delicado por não te envenenar mais cedo, agora você está brincando com venenos na minha frente? Ridículo! O admirável Rei do Oeste olhou friamente para Zalhai. Você realmente pensou que eu apenas dependeria disso para lidar com você? Você está sendo engraçado. Wales não pode deixar de se interessar. Ele olhou para o admirável Rei do Oeste com uma expressão curiosa. Você tem outras maneiras de lidar conosco? Você convidou um especialista do 9º nível? Mas se você tiver convidado um especialista do 9º nível, você não precisaria nos envenenar, mas ao invés disso, lutaria conosco diretamente. O admirável Rei do Oeste zombou. Usar um especialista do 9º nível para lidar com você? Você pensa demais de si mesmo. Depois que ele disse isso, ele jogou a taça de vinho no chão. Zalhai deu um tapinha em sua cabeça, esmagando a taça. Essa é mais um. Droga, todos os clichês estão sendo adicionados juntos. Nesse momento, gritos de guerra podiam ser ouvidos do lado de fora da tenda. Zalhai olhou para o admirável Rei do Oeste de novo, ele balançou a cabeça, então acenou sua mão,
Fileiras de touros lutadores mortos-vivos apareceram na tenda. Em pouco tempo, seus números fizeram a tenda desmoronar. Sob sua proteção, Al-Rai e Wales, que estavam em sua montaria e carruagem, respectivamente, conseguiram escapar do acampamento sob a proteção de quase 10.000 cavaleiros mortos-vivos. Quando Al-Rai liberou os mortos-vivos, o admirável rei do Oeste ficou assustado. Ele tinha ouvido falar sobre magos negros humanos, mas ele não tinha ouvido falar sobre qualquer mago negro capaz de comandar tantos mortos-vivos. Esta escala era muito assustadora. Enquanto ele estava perplexo, Wales e Al-Rai saíram da tenda e caminharam para fora do acampamento. A preparação para a emboscada simplesmente não teve sucesso, porque eles foram repelidos pelos mortos-vivos. O admirável rei do Oeste queria reunir algumas tropas para perseguir Wales. Mas já era tarde demais, Wales conseguiu deixar o acampamento. O admirável rei do Oeste viu Wales deixando o acampamento e sabia que ele já estava acabado. Com a força de seu acampamento, era impossível lutar com o exército de Wales, ele sabia que ele já estava morto. Entretanto, o admirável rei do Oeste não queria apenas morrer de bom grado, ele não era um personagem heróico. Ele era ambicioso e não queria viver abaixo de outra pessoa, ele achava que o chefe da tribo do touro lutador era inferior, por isso cooperou com os touros hercúleos e traiu o chefe da tribo do touro lutador. Mas ele também era uma pessoa que cobiçou a vida e temeu a morte, uma pessoa que se agarraria a alguém poderoso. Caso contrário, a primeira coisa que ele fez quando ouviu que os touros hercúleos haviam sido derrotados, não seria rebaixar a segunda e terceira princesa dos touros hercúleos a escravos. Desta vez, para lidar com Wales, ele dependeu completamente de Bowman, considerando a possibilidade de ter sucesso, ele acabou concordando. Esta foi sua última chance, então ele estava bastante desesperado. Em sua mente, atualmente na raça cabeça de bovino, além do tribo do touro hercúleo, ele tinha maior força. O chefe da tribo do touro lutador já tinha sido tratado pelos touros hercúleos, ele talvez poderia se tornar no rei de toda a raça cabeça de bovino. Por causa dessa ganância, ele decidiu assumir o risco e planejou eliminar Wales. Mas ele não calculou a existência de Al-Rai, assim ele já estava fadado ao fracasso. Não foi apenas o admirável rei do Oeste quem não calculou a existência de Al-Rai, Bowman também havia calculado mal. No começo, quando Bowman estava preparando seus planos, Al-Rai ainda não estava presente na pradaria. Al-Rai só chegou quando eles já haviam começado com seus planos. Wales foi incapaz de retornar ao acampamento principal a tempo, portanto ele não recebeu nenhuma informação sobre Al-Rai. Quando Wales retornou, o acampamento principal já tinha sido derrotado, então eles apenas pensaram que ele estava fugindo, assim eles não tomaram nota de Al-Rai novamente. Agora que eles estavam cientes da existência de Al-Rai, já era tarde demais. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.